Gente, hoje estamos aqui com a doutora Glória Tereza Lopes. Ela é pediatra e vai explicar um pouquinho pra gente como é que deve ser a rotina quando chega um bebê em casa, né? Como é a rotina, que muda tudo, né? E aí, como é que deve ser? Como é que os pais devem se preparar para isso? Quais são as orientações, assim? Então, toda a chegada de um ser novo na família requer uma preparação especial, né? Com o bebê não é diferente. Então, a primeira providência que a gente espera que os pais façam é planejar o bebê. Planejar o bebê, para que ele chegue num momento bom para a vida do casal, que onde haja estabilidade, onde haja acolhimento emocional, Sim. que ele venha no momento adequado para o casal. Né? Então, esse é um primeiro momento muito importante. É uma prévia, né? Antes do bebê já tem. E assim, é importante para o casal que está esperando o bebê que ele também busque conhecimentos para lidar com essa criança ao voltar para casa, né? Então a gente recomenda, os pediatras recomendam, nós recomendamos uma consulta com o pediatra no último trimestre da gestação. Certo. Porque essa é uma consulta importante, onde a gente vai conhecer a condição da gestação da mãe. A mãe vai conhecer o pediatra que possivelmente vai continuar o acompanhamento do seu bebê. Nós já orientamos como a amamentar de forma adequada, ensinamos as técnicas de amamentação, os primeiros cuidados, porque quando você está na maternidade com o seu bebê, o bebê dorme o tempo inteiro, ele fica quietinho, a coisa começa a acontecer quando chega em casa. A enfermeira ajuda muito, Você né? tem suporte, né? Então, assim, aí as outras questões acontecem quando você chega em casa. E é nessas consultas da mãe, já no pré-natal ainda com o pediatra, ajuda a tirar as dúvidas e prepará-la para esses cuidados ao chegar em casa. Né? Aleitamento, como ordenhar o seio, como preparar o seio para uma amamentação sem problemas. A gente vai orientar também caso a mãe tenha alguma intercorrência na gestação que repercuta no bebê, a gente vai levantar essas questões e orientar a mãe também em relação a isso. E tem também os cursos que as maternidades dão, os serviços obstétricos e neonatais oferecem, né? Cursos para gestantes. É importante que o pai participe de todo esse processo, né? Que a mãe não se sinta sozinha no processo, envolvendo o pai. E é muito interessante. Na minha prática, eu já vejo os casais vão juntos às consultas da criança, né? Antes mesmo do nascimento. Alguns pais já acompanham as esposas na consulta do pré-natal, que legal. Porque no último trimestre, entre 6 e 9 meses de gestação, a gente recomenda essa consulta. E 7, 10, 12 dias após o nascimento. Porque quando a criança nasce, ela já sai com algumas instruções da maternidade. Mas algumas dúvidas, elas surgem no cuidado, durante o cuidado ao chegar em casa, né? Então, a gente recomenda. Essa instrução anterior já facilita muito aos pais. Mas há necessidade também de uma consulta nos primeiros 15 dias depois do nascimento. Porque aí você vai ver, vai tirar as dúvidas com relação ao aleitamento, aos cuidados do umbigo, da pele do bebê, se está engordando de forma adequada, né? Se ele está dormindo adequadamente, porque alguns choram muito mais que outros. Então, assim, essas dúvidas você tira na primeira consulta após o nascimento, né? E em seguida, no primeiro ano, a gente recomenda consultas mensais. Principalmente aos pais de primeira viagem, né? Que tudo é novo, então surgem muitas dúvidas à medida que eles vão cuidando do bebê. Aí a gente recomenda que entre uma consulta e outra, a mãe anote as dúvidas, né? A gente tem os canais de comunicação, tem o WhatsApp, e-mails, né? Que a mãe pode colocar suas dúvidas antes mesmo da próxima consulta para a gente ajudá-la, né? Diminuir os problemas, diminuir a ansiedade. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem orientado de início. Para os pais, principalmente os de primeira viagem. E aí, pronto, a criança vai crescendo um pouquinho mais. E
qual seria a importância da gente estabelecer algum tipo de rotina para o desenvolvimento mesmo infantil, né? Porque a gente sabe que uma criança que tem uma rotina, que sabe o que esperar do dia dela, nada muito rígido, né, obviamente, mas precisa ter uma noção de como vai ser o dia dela, assim. Como é essa orientação? O que é que vocês aconselham? Existe muito essa dúvida? Como é? Alguns pais pecam por não terem rotinas, né? É necessária a criação de uma rotina, né? Que a criança tenha o horáriozinho de dormir, do banho de sol, né? Do banho, né? Das amamentações, que elas sejam em horários adequados. E à medida que a criança vai crescendo, é importante que ela durma nos horários corretos, que ela tenha os horários certinhos de se alimentar, né? É muito importante. A gente vive numa sociedade cheia de normas e de regras, e quando a gente ensina já os nossos filhos a terem horários para as pequenas coisas do dia a dia, você já está organizando internamente essa criança no seu comportamento para que ela tenha facilidade de se adaptar às normas e às regras quando sociais. sair também de casa, né? E assim, é importante para a família ter regras, ter rotinas, né? Porque é muito mais fácil de você se programar e fazer as coisas. Para os dois, né? Para a criança e para os três, né? No caso, assim, ou para as crianças, pro lado das crianças e para os pais também, né? Isso, você diminui ansiedades nos comportamentos, a criança sabe o que vai acontecer daqui a pouco, né? Então, ela já tem a previsão de como vai ser o dia dela, e isso dá segurança, né? Isso estimula a segurança, o equilíbrio. Então, são pequenas coisas do dia a dia que se refletem quando a criança vem estando maiorzinha. Eu explico muito aos pais das minhas crianças o seguinte: quando a criança está brincando, é necessário ensinar a criança a brincar e guardar os brinquedos. Começar e terminar as tarefas. Né? Isso no futuro vai refletir que ela internamente ela já sabe que toda tarefa iniciada tem que ser concluída, né? E isso vai ajudar essa criança a aprender a escolher, a tomar decisões, né? E isso é por isso que algumas pessoas não aprendem a tomar decisões, não sabem fazer escolhas, elas começam tarefas e não terminam. Entram na faculdade e não sabe que curso e troca de curso 1000 vezes, né? Porque não aprendeu a escolher bem, a escolher correto, aprender a discernir para fazer melhores escolhas e concluir as tarefas. E até o final. Muito pequeno mesmo, né? A gente, quando ensina isso para as nossas crianças, a gente está ensinando muito mais do que guardar o brinquedo na caixa. Né? Isso é muito mais amplo do que botar o brinquedo na caixa. Exatamente. Agora, eu acho que por outro lado, a gente também precisa alertar os pais com esse excesso, às vezes, de atividades que colocam para a criança e que também a criança não tem tempo para nada. Então, para ser criança, para brincar. E aí a criança ou não tem rotina nenhuma, ou tem uma rotina muito certinha, com muita coisa que a criança não dá para cancelar nada, muito rígida, né? Então eu acho que a gente também precisa alertar esses pais, né, do perigo disso também, de encher a criança de coisas. Na verdade, alguns pais dizem que é a criança que gosta de muita coisa e quer fazer tudo e não quer abrir mão. E algumas vezes a gente vê que os pais não têm tempo para a criança e para ocupar o tempo da criança, arruma um monte de atividades para elas, né? E é terrível você ver isso, né? Porque as crianças estão cansadas. As crianças não param, elas saem de uma atividade para outra, né? Então tem criança que faz judô, futebol, natação, inglês, a banca escolar, o reforço escolar e a escola normal, escola, que já ocupa a manhã inteira ou a tarde inteira. Então ela faz atividade até o sábado de manhã, né? Então assim, ela não tem tempo de ser criança. A fase que ela vai ter para não ter mais nada para fazer além de só de estudar é essa.
E ela já está exausta, né? Ela já no final do dia ela já está exausta. Ela já entra na maturidade exausta. Né? Quando ela deveria estar começando isso, ela já está cansada. E isso termina, você enche a criança de muitas atividades extracurriculares, ela vai estar cansada para as atividades escolares, que é o mais importante para a formação dela. Sim. Né? Sim. Mas assim, os adultos têm que procurar ter bom senso, não é? E terem tempo para suas crianças. Os pais também estão brincando muito pouco com as crianças, né? O tempo, acham que precisa ter muito tempo para brincar com a criança. Quando na verdade, às vezes você tem pouco tempo, mas você tem uma qualidade de tempo, né? Então não é necessário também. A gente sabe que a vida hoje está mais corrida, né? Mas a qualidade do tempo com o filho, o brincar de fato, não tá brincando e tá no celular, brincando assim, Os né? pais estão brincando com as crianças assim. Ele fica aqui no notebook e a criança tá com um joguinho doando. no celular. Então ele acha que está brincando com a criança assim. Que está próximo dela. Está brincando com a criança assim. E uma coisa que está me chamando muita atenção as crianças não podem mais chorar. Elas não podem mais ser frustradas. Imediatamente o pai saca o celular com a galinha pintadinha, ou com uma musiquinha, ou com um joguinho, e bota na frente da criança para ela parar de chorar. Parar de chorar. Ninguém se preocupa mais em botar a criança no colo, acalentar, ter o conversar contato com ela, saber o porquê do choro. Ninar. Não, simplesmente saca como se fosse uma arma de calar a criança e brande assim na frente da criança para a criança parar. Isso é incrível, né? É verdade. E assim, a nossa sociedade, essas crianças, essas famílias vão pagar um preço muito alto no futuro. Sim. Porque está havendo um distanciamento entre as pessoas. E entre pais e filhos. Pais e filhos. Né? Que deveria ser o mais curto, não deveria existir distância assim, né? E realmente a gente vê um distanciamento cada vez maior, né? Mais e mais a gente vê os pais se afastando dos filhos porque às vezes não se interessam. E a tecnologia entre eles. E a tecnologia entre eles. Exatamente. Teria mais alguma dica, assim, para os pais, para eles ficarem sabendo nesse período, assim, que está começando a serem pais, que estão aprendendo a ser pais, né? O bom senso nas relações norteia todo o tempo, né? Na verdade, o filho não quer o celular, ele até pode pedir, né? Porque vê os amiguinhos e tudo. Mas a gente vê que principalmente as crianças precisam e desejam a companhia dos pais. É a brincadeira, é a presença dos pais, né? É saber que os pais estarão sempre por perto, sempre que necessário. É a confiança e a segurança que os pais passam para seus filhos. Aquela sensação de que seus pais estarão por perto sempre que você precisar, né? Isso é muito importante na formação da criança, né? No desenvolvimento, no comportamento. E é muito importante ter esse cuidado nos primeiros anos, para que quando chegar lá na adolescência, você não está lamentando aquilo que você deixou de fazer, aquilo que você deixou de dizer, né? Aquilo que você deixou de apresentar como modelo para os seus filhos, né? Então, de repente, você não foi um modelo adequado e quer depois que o seu filho se comporte de forma adequada. Quando o modelo que você apresentou não foi adequado. Então, os pais têm que saber que são modelos para os filhos e que os filhos precisam principalmente de atenção, carinho, amor e cuidado. Né? E cuidado. Então, doutora, muito obrigada. Espero, gente, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda aqui pra gente, deixa um joinha e fique atento para o nosso próximo vídeo. Tchau!